Muito bem, sejam bem-vindos a essa aula sobre o conto Adão e Eva do Paraíso, o conto de Eça de Queiroz, que vamos abordar neste módulo. Seguindo a linha de raciocínio de O Crime do Padre Amaro, Adão e Eva no Paraíso também fará uma crítica à sociedade, uma crítica à religião, e o tom que destoa na grande maioria da obra, né, do Adão e Eva no Paraíso, em relação ao crime do Padre Amaro, é o ponto de ironia, o ponto de humor deste conto. Ele tem um humor mais aguçado, né, um humor mais evidente do que quebrando, então, né, a seriedade de O Crime do Padre Amaro. É uma releitura irônica, satírica deste mito bíblico da criação. Aqui, Adão é chamado de Edão, e Eva vivem no Jardim do Éden, mas são retratados de forma humanizado e até mesmo cômico. Adão é um homem ingênuo, satisfeito com sua vida no paraíso, sem grandes ambições, um português típico, né? E Eva é mais curiosa, inquieta, e ela é desejosa de algo além da perfeição monótona do Éden. Ela se sente insatisfeita e fascinada pelo desconhecido, o que a leva a se interessar pelo fruto proibido da árvore da ciência. Então, observe que mesmo que esteja aqui falando de dois personagens muito tradicionais para a cultura ocidental, ainda que sejam dois personagens muito tradicionais, fortemente marcados, fala do homem e da mulher de modo geral, né? É muito universal, essas duas características que ele coloca, né? Edão, o homem ingênuo, Eva, a mais curiosa. É muito além do mito, é muito além também de uma crítica social aos portugueses da época, né? Ele desconstrói a narrativa tradicional, apresenta a queda do paraíso não como uma punição, mas como um passo necessário para o crescimento e para a descoberta do amor e da consciência. Com ironia e humor, o Essa critica a visão ingênua da felicidade paradisíaca e sugere que o conhecimento e a experiência fazem parte da verdadeira condição humana. Então, as principais características, né, a sátira e a ironia, como nós podemos ver nos trechos, né? O Senhor criara Adão e Eva para serem eternamente felizes e inocentes no paraíso, mas que coisa mais aborrecida ser eternamente inocente, que monotonia a felicidade que nunca varia. Então, essa de Queiroz, ele vai ironizar a ideia de paraíso como lugar perfeito e desejável. O paraíso continua sendo, né, um lugar perfeito, continua se mantendo a visão paradisíaca do Jardim do Éden. Contudo, muda-se a compreensão, né, essa percepção deste lugar, né? Esse lugar, ele não se caracteriza mais por ser algo desejável, mas por ser algo monótono que se deve ser superado, né? Ele sugere em tom humorístico que a felicidade absoluta e a inocência perpétua seriam, na verdade, entediantes e monótonas, subvertendo a concepção tradicional do Éden como este lugar ideal. E Deus, passeando ao fresco da tarde entre as folhagens orvalhadas, viu-os encolhidos e cobertos de folhas de figueira e percebeu logo que tinham comido do fruto da ciência. Então franziu a grande testa eterna e disse consigo: lá estão eles perdidos. Então, aqui, essa de Queiroz, ele vai ridicularizar a reação de Deus, que, em vez de manifestar uma ira divina, aparece de forma humanizada e quase resignada também, como alguém que já esperava que isso fosse acontecer, né? Além disso, o uso da expressão lá estão eles perdidos transmite esse tom sarcástico, sugerindo que o conhecimento seria algo perigoso, quando, na verdade, o conto trata essa perdição como o avanço necessário para a humanidade. Então, a ironia aqui é uma crítica à visão tradicional do pecado original, mostrando que a verdadeira perda não é a saída do paraíso, mas a ideia de que a ignorância seria uma bênção. Então, temos a crítica moral, né, religiosa e social.
tem essa crítica à passividade masculina representada por Edão e a regressão, a repressão dos desejos da curiosidade feminina. Critica, né, a ideia de submissão e conformismo masculino. Edão era um homem bom, pacato, resignado, não se interrogava sobre coisa nenhuma, nunca desejava nada. O paraíso parecia-lhe excelente, porque nele tinha a fruta fresca e sombra amiga. Se Eva não tivesse inquietado com perguntas e desejos, ele teria ficado ali para sempre, em paz, como um boi no prato. Então, essa critica à passividade masculina e o conformismo por meio dessa figura do Edão, que é retratado como esse homem ser acomodado, sem ambição, quase um animal doméstico, domesticado. Esse trecho ironiza a ideia de que o homem deveria aceitar sem questionar o que lhe é dado, algo como a moral tradicional muitas vezes reforça. E tem uma crítica, né, à repressão desses desejos da curiosidade feminina. Eva, ao contrário, cedo começou a desconfiar de que aquela felicidade era incompleta. Faltava-lhe qualquer coisa, não sabia o que era. Então veio a serpente e falou-lhe da ciência das emoções, das lágrimas, dos sorrisos, da luta, do triunfo, e ela compreendeu que essa era a vida verdadeira, e não aquele repouso inútil entre flores que não murchavam. Então, nesse trecho, a moral religiosa tradicional que vê Eva como a grande culpada da queda é subvertida. Então, a Eva não é pecadora, mas ela é a heroína que percebe que a vida verdadeira não está na inocência postada do paraíso, mas na experiência real do mundo. Há aqui uma crítica à repressão dos desejos femininos e à imposição de um papel submisso para as mulheres, que deveriam, segundo a moral dominante, né, aceitar sua condição sem questionar. Então, essa perspectiva da Eva, ela é uma característica bastante interessante para vocês abordarem, né, nos trabalhos, em que farão um plano de aula, né, para o ensino médio, utilizando aqui um trecho dos livros do realismo naturalismo português. Então, eles criticam a ideia da obediência cega, a ignorância, são virtudes, sugerindo que o conhecimento, a dúvida e a experiência são os verdadeiros motores da humanidade. Aqui a gente tem um narrador irônico e distante. O narrador ele não assume a postura séria, moralizante, como em Crime do Padre Amaro, mas é um tom leve e irônico, convidando o leitor a refletir sobre este absurdo da história tradicional. Na verdade, nada faltava no paraíso. Havia frutos saborosos, águas frescas e bichos mansos, assim como nos diz as Sagradas Escrituras, né? Mas que aborrecimento, meu Deus! Sempre as mesmas romãs, sempre os mesmos regatos, sempre os mesmos cordeirinhos a saltar. Então, em vez de exaltar a perfeição do Éden, ironiza a monotonia. A repetição de sempre, a exclamação, meu Deus, reforça esse tom humorístico e distante, sugerindo um lugar supostamente perfeito, e esse lugar pode ser, na verdade, insuportavelmente entediante. Ironia sobre a reação de Deus. Deus, vendo aquilo, ficou muito agastado. Durante 6 dias trabalhara para lhes fazer aquele jardim e eles estragavam tudo em menos de 1 hora. Realmente era desanimador. Deus é retratado de forma humana, né? Quase burocrática, como um criador frustrado que se sente desanimado porque os funcionários bagunçaram tudo rapidamente. Então, o tom casual, o uso do exagero cômico, 6 dias de trabalho contra menos de 1 hora vão destacar o distanciamento do narrador e a crítica ao relato tradicional que transforma o pecado original em algo grave e solene. Então, aqui o narrador adota um olhar cético, bem-humorado sobre o mito da criação, recusando-se a tratá-lo como reverência e, assim, incentivando o leitor a questionar essa visão religiosa tradicional do paraíso e do pecado original. A gente tem personagens humanizados, né? Diferente de Adão e Eva, da versão bíblica, é que os personagens são retratados com falhas, desejos comuns, tornando-os mais realistas e identificáveis. Eva aparece como uma personagem mais ativa, enquanto Edão é conformista e relutante em mudar. Então, Edão, como homem simples e conformado, Edão, depois de correr todo o paraíso e de examinar com atenção todas as árvores, escolheu a mais frondosa, deitou-se à sombra e ali ficou muito contente descansando. Então, retrata o quão passivo era Adão, né? Um homem preguiçoso, um homem comum, preguiçoso, satisfeito, né?
Eva, curiosa e insatisfeita com a monotonia. Eva, porém, não podia ficar quieta. Olhava as flores, mas já não lhe bastavam. Comia os frutos, mas ficava com fome. Sentia-se inquieta, cheia de uma sede estranha de outra coisa que não sabia nomear. Então, Eva parece com uma personagem profundamente humana, movida por essa curiosidade, pelo desejo de algo além da perfeição estática do paraíso. Ao invés de personagens idealizados e simbólicos, Adão e Eva são descritos como reais, com qualidades, defeitos, desejos, limitações, tornando-os mais acessíveis e compreensíveis para o leitor moderno. E o tempo inteiro existe essa intertextualidade com a Bíblia, né? A queda é vista não como um pecado, mas como uma libertação. Então, faz um diálogo com a Bíblia, mas não é, valida aquilo que está dito nas Escrituras, né? Do provaram do fruto, sentiram abrir-se-lhes dentro da alma um novo mundo maravilhoso. Já não eram bichos felizes na inconsciência, eram criaturas que sabiam que queriam, que podiam, então compreenderam que só agora começavam a viver. Então, a tradição cristã, comer o fruto da árvore da ciência, apresenta a desobediência, o pecado, resultando na expulsão do paraíso. No conto, porém, o ato não é tratado como um erro, uma condenação, mas como o verdadeiro começo da vida. Adão e Eva não se tornam pecadores, mas sim seres conscientes e capazes de escolha, o que inverte completamente o significado da culpa. A serpente como símbolo do conhecimento e não do mal. A serpente murmurou-lhe baixinho palavras doces e profundas, falou-lhe da alegria de saber, da grandeza de entender, da emoção de conhecer o que está além do horizonte. E Eva escutou, maravilhada, sentindo que tudo aquilo era belo e verdadeiro. Então, na Bíblia, né, a serpente é vista como um ser maléfico, enganador, responsável pela tentação que levou ao pecado, e no conto ela assume um papel de guia do conhecimento, incentivando Eva a buscar a sabedoria. A serpente não mente nem engana, ela mostra que existe algo além da monotonia do paraíso, como Eva desconfiava. Então, essa subverte a moral religiosa tradicional, ao apresentar o pecado original não como uma maldição, mas como um progresso, e a serpente não como um vilão, mas como símbolo da busca pelo saber. Dessa forma, ele vai transformar a queda no ato necessário e positivo, questionando a visão dogmática da história bíblica. Então, aqui as características realistas do conto, né? A crítica à religião, à moral tradicional, o narrador irônico e distante, os personagens humanizados e a valorização da razão e do conhecimento. Então, o conto ele vai refletir esse espírito crítico do realismo que se opõe ao idealismo romântico e vai buscar questionar as convenções sociais e religiosas da sua época. Então, ele tem uma grande relevância, né, na literatura portuguesa, por diversas razões, refletindo o impacto do autor no movimento realista em sua obra. Então, tem uma subversão de valores tradicionais, tem uma reflexão sobre a condição humana, o conto ele se destaca por mostrar personagens humanizados distantes da pureza e santidade convencional. Tem a ironia, o humor, a crítica à sociedade e ao clero e o estilo realista. Essa usa uma linguagem irônica, distanciada para desconstruir os mitos e as crenças tradicionais. A forma como o autor apresenta os personagens humanizando também se alinha ao realismo, que buscava retratar a vida com mais verossimilhança e menos idealização. E a inovação literária. Quando essa aborda um tema tão clássico e recorrente como a criação do homem e a queda do paraíso, essa não só inova na forma, mas também oferece uma interpretação moderna e progressista, que faz a obra dialogar com as questões filosóficas e científicas do século XIX, como o darwinismo e as novas perspectivas sobre o ser humano e a sua evolução. Esse tipo de abordagem é característico da literatura moderna e marca a obra como um dos principais expoentes do realismo em Portugal e traz então uma reflexão sobre o papel do conhecimento, a valorização do conhecimento, da curiosidade, representada pela figura da serpente, subverte esse estigma de pecado e o vê como necessário para a evolução humana. Essa reflexão sobre o despertar da consciência e a liberdade intelectual torna a obra relevante como um ponto de transição no pensamento português, que começa a questionar verdades absolutas e normas religiosas. Então, através da interpretação do mito, não só contribui para a literatura portuguesa, mas também abre caminhos para novas formas de abordar questões existenciais e filosóficas, consolidando essa de Queiroz como um dos maiores nomes do realismo em Portugal. Um ponto divertidíssimo, certamente bastante interessante para ser abordado nas aulas de língua portuguesa no ensino médio, ao se falar de essa de Queiroz, fugindo então dos grandes romances, né, que ninguém aguenta, nem mesmo aqui
na, na faculdade é possível, né, se debruçar tão profundamente sobre os grandes romances. Adão e Eva, sendo um conto mais curto, traz então uma possibilidade de abordar um autor tão importante para a literatura portuguesa, do século XIX, e inclusive para a nossa literatura de hoje, né, portuguesa hoje. Sem dúvida essa de Queiroz é uma imortal. E esse conto, ele é delicioso nesse sentido, né? Porque tem uma linguagem muito leve e tem uma linguagem muito próxima e traz críticas muito contemporâneas ao status quo, à sociedade, à religião, e certamente será muito bem visto pelos estudantes. Então, levem em consideração quando forem realizar aí os trabalhos de vocês no final da disciplina.